Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia. O Legislativo Macaense abre o ano de 2026 com energia renovada, trazendo debates, votações e decisões que mexem diretamente com a vida da nossa cidade. E a sua companhia é fundamental para acompanhar de perto cada passo desse trabalho. Então, vamos juntos conferir de perto os principais destaques da primeira sessão do ano e entender quais são os temas que já começam a movimentar o plenário. Câmara Municipal de Macaé inicia o ano do Legislativo com discursos de retomada e balanço das ações. Macaé vem trazendo pontos muito positivos em relação ao desenvolvimento, em relação de geração de empregos. Então, é uma gestão que, com afinco e responsabilidade do prefeito Elbert. Vereadoras destacam ações realizadas e anunciam novidades para o ano de 2026, reforçando o papel da mulher na política local. O carnaval não é apenas um entretenimento. Ele movimenta a economia local, ele gera emprego temporário, ativa o comércio, valoriza artistas, costureiras, músicos e trabalhadores informais. E vem novidade aí. Novos polos de qualificação profissional ampliam oportunidades para os moradores de Macaé. Um projeto que nasceu lá atrás, no período que eu fui secretário de qualificação profissional, que era muito pequenininho, a gente não tinha, tinha outras demandas para serem feitas, mas a questão dos polos nas comunidades, levar a qualificação profissional para as comunidades, e foi um pedido, foi uma indicação também que a gente fez, na verdade foram 20 indicações de alguns polos espalhados pela cidade, e ontem ele anunciou junto com a secretária Rebeca. A Câmara Municipal de Macaé abriu o ano legislativo com discursos de retomada e balanço de ações. O líder do governo, o vereador Cezinha, destacou resultados da gestão e apontou prioridades para os próximos passos do município. Presidente Alain, demais colegas vereadores, público, é um prazer muito grande a gente falar de coisas boas, né? Ações que vem beneficiando diretamente a população de Macaé. E Macaé é diferente do restante do estado. Macaé vem trazendo pontos muito positivos em relação ao desenvolvimento, em relação de geração de empregos. Então, é uma gestão que, com afinco e responsabilidade do prefeito Elbert, juntamente na condução do presidente Alain e no entendimento dos pares vereadores, né, que a gente, incansáveis, a gente busca resultados e respostas para toda a nossa população de Macaé. Então, hoje, o início, este novo ciclo do Legislativo, renovando o compromisso assumido como líder do governo nesta casa. E começo falando de resultados, falando de trabalho, falando de desenvolvimento com responsabilidade. Macaé hoje possui aproximadamente 98 mil empregos formais. Em somente 2025, foram milhares de novos empregos com carteira assinada. E isso fruto de todo o corpo, de todos os secretários, sem exceção aqui, não só para o prefeito Elbert, porque o prefeito Elbert não faria isso sozinho, se não tivesse o entendimento de todos os secretários escolhidos, né, escolhidos com muito carinho, para que pudesse compor essa gestão que traz números muito positivos. Isso significa mais famílias com renda, mais estabilidade, mais dignidade. Quando tem emprego, tem consumo. Quando tem consumo, o comércio cresce. Quando o comércio cresce, a economia gira. E o turismo fortalece ainda mais esse ciclo. No período de Natal, Réveillon,
verão e agora no Carnaval, Macaé recebeu milhares de visitantes. Temos cerca de 12 mil leitos na rede hoteleira e no Carnaval de 2026 a ocupação ficou acima dos 80%. Isso significa hotel funcionando, restaurante cheio, ambulante vendendo, transporte rodando. O emprego gera renda, a renda movimenta a cidade, o turismo amplia essa movimentação e esta movimentação gera arrecadação. E é essa arrecadação que permite investir, melhorar a vida das pessoas. Em 2026, já tivemos importantes serviços implementados, como as novas centrais de distribuição de água na região serrana, garantindo mais qualidade de vida para a população. Isso é resultado concreto. Não é só investimento na cidade, é investimento na região serrana, é investimento do lado de lá da ponte que estava esquecido há anos, presidente Alain. Né? Tivemos aí o desenvolvimento, parceria da construção da ponte Ivan Mundinho, parceria com o governo do estado, e é um governo que realmente, ele não olha do outro lado do muro, muito pelo contrário. Se o governo federal vai trazer investimentos para a cidade de Macaé, o prefeito Elbrides está ali dialogando juntamente com os seus secretários. Se o governo do estado vai trazer investimento, o prefeito Elbrides está ali dialogando e trazendo investimento. Então, isso é muito importante. Então, como líder do governo, reafirmo que o nosso compromisso é manter esse ciclo positivo funcionando. Emprego forte, turismo organizado, arrecadação responsável, investimento na população. Porque cidade que trabalha, cresce, e cidade que cresce com responsabilidade, melhora a vida das pessoas. As vereadoras Leomar Queiroz e doutora Maiara Rezende apresentaram balanços de atuação. Leomar ressaltou as ações nos bairros como Nova Holanda e valorizou o retorno das escolas de samba. Já a doutora Maiara Rezende destacou conquistas do mandato e anunciou novidades para 2026. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público que estão nos assistindo online, presença aqui no auditório. Retornamos hoje os trabalhos legislativos de 2026, com a responsabilidade renovada e com a consciência de que a cidade não parou durante o recesso parlamentar. E o nosso mandato também não parou. Durante esse período, seguimos ouvindo a população, visitando os bairros, acompanhando demandas e articulando soluções junto ao Executivo. Estivemos acompanhando e articulando importantes demandas para a nossa população. Durante esse período, a gente esteve acompanhando a organização do retorno dos desfiles das escolas de samba, que serão realizados essa semana. Depois de anos sem acontecer, 11 anos no calendário cultural, não existia o carnaval. Agora, de forma estruturada, o desfile volta ao calendário oficial no município, garantindo previsibilidade, planejamento e respeito às agremiações. O carnaval não é apenas um entretenimento. Ele movimenta a economia local, ele gera emprego temporário, ativa o comércio, valoriza artistas, costureiras, músicos e trabalhadores informais. Mas, ao mesmo tempo que celebramos avanços, precisamos tratar com seriedade os problemas que afetam diretamente a vida da população. Moradores da Nova Holanda e de bairros vizinhos têm relatado uma situação preocupante em relação à água potável, com odor forte e características inadequadas para o consumo. A água é um direito básico, é saúde pública. Não podemos naturalizar qualquer irregularidade neste serviço. É fundamental que haja apuração técnica imediata, transparência nas informações e solução rápida para a população. Estamos acompanhando o caso e cobrando providências. A população precisa de respostas claras e efetivas. Outro ponto que exige atenção é o número de acidentes registrados na cidade. Acidentes de trânsito, especialmente envolvendo motociclistas, continuam sendo uma realidade alarmante. Não podemos tratar isso como estatística comum. Defender políticas de prevenção é salvar vidas.
Precisamos intensificar campanhas educativas, sinalização adequada, fiscalização responsável e ações integradas que reduzam riscos. Entramos nesse período legislativo com 3 compromissos centrais: responsabilidade social, fiscalização eficiente e construção de políticas públicas estruturantes. Seguiremos firmes na defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade, na garantia dos direitos dos idosos, na valorização da cultura, na fiscalização dos serviços essenciais e na luta por uma cidade mais segura. Que este ano legislativo seja marcado por diálogo, maturidade institucional e foco em resultados concretos para a população de Macaé. Nosso mandato permanece com o mesmo princípio: ouvir, agir e acompanhar até que a solução aconteça. 2025 foi um ano de muito trabalho, né? De algo muito novo que aconteceu na minha vida, mas eu costumo dizer que eu já fui picada pela mosquinha da política e é muito bom poder fazer política pública, é muito bom a gente poder fazer no macro, alcançar a população, mudar realidades. Esse é o meu maior papel, o maior propósito da minha vida, e poder unir a experiência da medicina, na presidência da Comissão de Saúde com a vereança. Isso é muito bom. A gente teve no primeiro ano um trabalho muito propositivo, estivemos, né, muito dentro, ouvindo a população e trazendo a população para dentro do nosso mandato, porque é isso, eu sou representante da população, então eu preciso entender essa dor e trazer para cá e propor ao executivo soluções para essas dores. Então foi um trabalho muito propositivo e eu já comecei esse ano fazendo os requerimentos de respostas de tudo que a gente fez em 2025, a gente segue acompanhando, a gente não parou, né? As sessões parlamentares pararam, a gente teve um recesso, mas o nosso gabinete não parou, a gente seguiu trabalhando, protocolando já os documentos que agora já começaram a ser lidos, e projetos que estiveram parados nesse período de recesso do ano passado, hoje também já voltaram a ter andamento para a gente ter ainda mais projetos importantes que fazem a diferença na vida da população. E hoje é um dia importante, né? Eu falei aqui na sessão, o dia do retorno da nossa sessão parlamentar, no dia em que a gente comemora 94 anos do direito ao voto, né? Hoje somos 4 mulheres aqui na Câmara Legislativa, eu também sou procuradora da mulher, e hoje a gente tem essa data marcante que traz uma grande reflexão, que outras mulheres, né, traçaram esse caminho, sofreram, resistiram para que a gente estivesse aqui, e que cabe a nós agora garantir políticas públicas de fortalecimento da mulher, de qualificação, de oportunidade, de proteção, de cuidado. Então eu fico muito feliz, mais um ano de muito trabalho, de muita parceria, de muita escuta ativa para a gente transformar a realidade. O vereador Denis Madureira agradeceu ao Executivo pela criação de novos polos de qualificação profissional, ampliando oportunidades para os moradores. Já o vereador Rum de Macaé reforçou a importância das obras realizadas e das que ainda virão em comunidades como Malvinas, Lagomar e Nova Esperança, com foco em urbanização e reestruturação. Presidente, queria fazer um agradecimento aqui, também pegando um pouquinho do coro do vereador Edson Chiquini, ao prefeito Elbert Rezende. O prefeito divulgou ontem um vídeo, junto com a secretária de Qualificação Profissional, a secretária Rebeca, onde ele anunciou, vereador Amaro, um projeto que nasceu lá atrás, no período que eu fui secretário de Qualificação Profissional, que era muito pequenininho, a gente não tinha, né, tinha outras demandas para serem feitas, mas a questão dos polos nas comunidades, levar a qualificação profissional para as comunidades, e foi um pedido, foi uma indicação também que a gente fez, na verdade foram 20 indicações de alguns polos espalhados pela cidade, e ontem ele anunciou, junto com a secretária Rebeca, 10 polos espalhados pela nossa cidade. E ele entendeu, o prefeito entendeu, tem na região serrana também, ele entendeu que a qualificação ela é a porta de entrada, né? Está aqui o secretário Rafael, que tem feito uma parceria muito bacana com o nosso mandato, tem trago informações para a gente nos que tange o mercado de trabalho, e hoje Macaé não só emprega, ele qualifica, e você faz um excelente trabalho que gerando essas oportunidades para essas pessoas que estão se formando. Então, o prefeito entendeu que
o melhor movimento social é esse, é você deixar pronta a população para o mercado de trabalho, é você deixar a população pronta para as oportunidades que o município vem gerando. Então, parabenizar esse governo, como o doutor Fabiano fala, esse governo humanizado, que está atento aos anseios da população. E agora Macaé vai ter qualificação profissional, Cezinha, dentro das periferias, dentro das comunidades. O cidadão de bem não vai sair para ter que ir lá no centro, não. Vai ter um polo de qualificação profissional dentro das comunidades. Então, foi uma indicação que a gente fez e o prefeito, mais uma vez, atendendo. Então, parabéns ao governo que está entrando para a história de Macaé. Dizer, né, da satisfação de poder estar voltando aos trabalhos. 2025 foi um ano de desafio, um novo mandato, início de um novo mandato, né? A gente fomos para o segundo mandato, avançamos muito na questão na Secretaria de Habitação, junto com a Ana Lúcia, né? Conseguimos uma regulação fundiária do bairro Malvinas, depois de uma obra linda, feita pelo governo do estado em parceria com o município. Avançamos agora no Lago Mar também, iremos avançar na regulação fundiária. Para 2026 agora a gente vai entrar agora com a reforma dos predinhos ali na Nova Esperança, muitos anos a população esperando por essa reforma. O bairro já foi todo urbanizado, né? A obra do antigo governo, que se mantém, o prefeito Elbert, que trabalha junto com nós aqui na Câmara, nos dando qualidade de trabalho, poder entender nossa emenda impositiva. Então tem feito o diferencial para que nós possamos avançar em cada parte do município, levando as boas obras, qualidade de vida para a nossa população. Grande defensor da região serrana, o vereador Tico Jardim destacou os impactos das chuvas e as obras de asfaltamento na região. Já a vereadora Leandra Lopes ressaltou o papel das festas populares e a movimentação econômica no fortalecimento do desenvolvimento da cidade. Saudar aqui nosso presidente Alain, né, os colegas vereadores, vereadoras, por presente que nos acompanha aqui em plenários e também nas transmissões. É motivo de muita alegria retornar a mais um ano legislativo. Tivemos período de recesso, mas foi um período que trabalhamos muito. Nosso mandato sempre teve atuante, principalmente aqui na região serrana. E a gente sabe que os problemas são diários e precisa dos nossos olhares para os problemas. A cidade enfrenta os problemas, a enfrenta com altura. A gente sabe que os desafios são grandes, mas a Câmara Municipal de Macaé está, através dos nossos mandatos, atuando para que esses problemas sejam amenizados. E a gente está sofrendo, presidente Alain, aqui na região serrana, com as fortes chuvas. A gente sabe que a população tem sofrido muito, muitas estradas. Passamos por um período difícil ali no Glicério, por causa de uma companhia que veio fazer a questão das torres de eletricidade, que prejudicou nossa Glicério. Foi chegar barro dentro da casa do morador, porque não fizeram uma previsão de trabalho, não fizeram comunicado com a prefeitura sobre os trabalhos, por ser uma empresa que veio com liberação ambiental lá do governo federal, né, do IBAMA, passaram por cima de tudo e vieram aqui causar esse transtorno para a gente aqui. Mas o município tomou as providências, né, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Defesa Civil tomaram as providências e a gente tem visto ali os resultados acontecendo, a empresa se adequando. Mas queria aqui falar, presidente, nesse retorno, que nosso mandato irá trabalhar muito mais, cada ano que passa, né, o nosso ânimo e a nossa força de vontade de querer o melhor para a nossa população, ela vai continuar. E não irá ser diferente. Né? Vamos avançar na questão do asfalto do Sana, que está já mais de 60% das obras, né, já feitas. Vamos avançar também no asfaltamento das bicudas, são 10 quilômetros, a qual aportei toda a minha emenda impositiva do ano passado, nesse asfaltamento, retrasado desse asfaltamento, e a gente está acompanhando todo o processo, e se Deus quiser, a gente consiga, né, a Secretaria de Obra e Infraestrutura está muito empenhada para que a gente possa publicar esse asfaltamento que vai trazer dignidade aos moradores ali da bicuda e toda a região, pela questão de escoamento agrícola, pelos moradores que precisam trafegar numa estrada melhor. E é um sonho da nossa população ali da região serrana. Esse restante são 3 quilômetros de asfalto ligando Bicuda Pequena e mais 7 quilômetros de asfalto ligando Duas Barras e Serra Escura. E nosso mandato vai estar
em cima, fiscalizando para que tudo ocorra da maneira que a população espera. Nós temos várias frentes de trabalho. A Prefeitura está atuando na região serrana em várias reformas, reforma de praças, de canteiros, questão de iluminação pública, né, que envolve a segurança pública. Então, a gente está acompanhando todo esse processo para que a gente garanta aos moradores esses benefícios para a nossa população. E eu queria aqui reforçar, presidente Alain, que não iremos descansar, independente de posição, mas que a gente possa trabalhar aqui dentro dessa casa a voz da nossa população. A região serrana, ela cobra muito melhorias. E ela tinha em discursos que a região serrana não era vista, vereador Ronde. Mas nós temos acompanhado há 5 anos do meu mandato os grandes avanços que a região serrana tem recebido, e ainda temos 3 anos pela frente para que a gente possa levar ainda mais avanços. Quando o vereador Denis falou sobre a qualificação profissional, antes, quando ele era secretário, a gente apresentou uma proposta dentro dessa casa que a gente pudéssemos levar um polo de qualificação profissional ali para a região serrana, porque é dar dignidade àquelas pessoas. Aquelas pessoas, aqueles jovens que têm um futuro pela frente, mas precisam desse apoio, né? Muitas das vezes não saía da região serrana para vir aqui embaixo fazer esse curso. Mas a gente já vê aqui o senhor dando essa boa notícia. Espero muito que a nossa serra seja contemplada, porque isso aí vai ser um divisor para as pessoas ali de águas, para esses jovens fazer engrenar no mercado de trabalho. Então, presidente, minhas palavras são essas nessa manhã, independente de ser na região serrana ou aqui no centro da cidade, como a gente costuma falar lá da Serra, mas o nosso mandato vai estar atento, né, em todos os detalhes aqui da nossa cidade, porque foi para isso que o povo nos escolheu, foi para isso que Deus me escolheu estar aqui. E eu sou muito grato a Deus e à população e aos meus eleitores por acreditar mais uma vez no meu trabalho, e eu vou estar aqui representando sempre com o meu melhor. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos, estamos de volta, isso é muito bom, né? Saber que a gente está aí na atividade, tivemos aí o período do recesso parlamentar, mas a gente estava aí nas ruas, na atividade. Então, eu queria aqui parabenizar ao governo por todos os eventos que foram feitos dentro da cidade, parabenizar em especial o secretário de Turismo, Léo Anderson, a secretária de Cultura, Valesca, que desde o momento que veio evidenciando Natal, novembro, dezembro, com essa movimentação tão grande, Alain, dentro da cidade, assim como Cezinha acabou de pontuar, que todo esse reflexo trouxe um grande movimento para o turismo e uma movimentação na cidade. Claro que a gente sabe que a cidade estava bem cheia, isso também trouxe muito emprego, empregabilidade, trabalho, mas também traz aí tantas estruturas que a gente vê da necessidade da cidade. Quando enche, falta água, teve problemas de luz, como a gente até, inclusive, Alain, a frente parlamentar, o Tico Jardim não está aqui, a gente se reuniu para falar sobre a questão da Enel, da falta de luz na cidade. E isso tudo em torno de uma cidade que também encheu. Agora, quero aqui deixar muito claro e parabenizando novamente ao secretário de Turismo, que não é fácil fazer eventos na cidade, principalmente quando se traz uma estrutura tão grande de pessoas. Eram muitos ônibus chegando na Macaé. E trazer essa estrutura para uma cidade que a gente não se prepara tanto para o turismo, e agora a gente está evidenciando um turismo na cidade com Natal, com Carnaval chegando, que nesse final de semana a gente vai estar retomando aí os desfiles. Eu estive nas ruas, eu estive no Carnaval, eu participei da festa todos os dias, exatamente por entender a necessidade da gente ver o quanto a cidade precisaria desses eventos, o quanto essa cidade movimentou, o comércio, Amaro, lotado em todos os lugares. E eu acho que isso é uma forma de mostrar que Macaé está aqui, né? Macaé existe. Macaé tem esse turismo pujante também. Então, não é mais essa cidade somente de trabalho, não é somente uma cidade de petróleo, mas é uma cidade também que gira em torno da economia e do desenvolvimento. As lojas cheias, comércio lotado. A gente também, quero ressaltar, o retorno da volta às aulas também, que foi nas últimas semanas, com cartão educação movimentando aí todo o comércio local,
principalmente o calçadão. Eu tive lá também vendo como isso tem movimentado a cidade. E a gente vivenciar uma cidade voltar faz total diferença para a gente enquanto cidadão, depois de tantos anos parada. Depois de tantos anos essa economia paralisada. Eu acho que esse é o movimento da cidade. Parabenizo você também, Denis, pela iniciativa de trazer e botar formação em cursos em todos os bairros. Levar educação e acesso para todo mundo é um papel fundamental de uma cidade. É fazer com que todo mundo tenha o direito ao ensino, todo mundo tenha o direito ao saber. E você levar a qualificação profissional, falo isso porque eu vivenciei o CETEP, fui secretária no CETEP durante alguns anos, e a gente tinha alguns polos, e eles foram fechados. E reabrir, retomar, levar para o bairro periférico, onde as pessoas mais precisam ter qualidade de ensino, oportunidade e ter possibilidade, é o papel do poder público. Então, parabenizo aqui mais uma vez ao governo por estar aí com as iniciativas, e eu espero aqui que esse ano de 2026 a gente tenha bastante trabalho, bastante fiscalização, mas também muitos frutos para a nossa cidade e para os cidadãos macaenses. Obrigada. O vereador Amaro Luiz reforçou a luta pelo abastecimento de água no bairro do Lagomar, o maior da cidade. A falta de água continua sendo um dos problemas crônicos enfrentados pela população e pauta constante no Legislativo. Senhor presidente, é só para pontuar aqui, né, eu quero agradecer muito aos colegas, né, que estão ajudando bastante o maior bairro do nosso município, chamado Lagomar. Geograficamente ele é maior, populacionalmente é maior e, quiçá, em breve será o maior também politicamente. Tem uma estrutura muito boa para qualquer tipo de investimento e lá tem quatro problemas, né, que são crônicos. São crônicos. Um deles está quase praticamente resolvido, que é a desapropriação, mas causou alguns problemas, tendo em vista que a desapropriação aconteceu, só que em número reduzido, onde foi divulgado que muitas outras famílias seriam indenizadas e não foram. Isso está causando e deve causar alguma ação judicial. A outra é com relação à documentação, que o Ronde agora pôs em pauta, que é a documentação. Isso causa também grandes problemas à vida daqueles moradores, principalmente os comerciantes, que não conseguem fazer com que os seus comércios sejam realmente legalizados. Uma legalização plena, sem que tenha que ficar pedindo favor a um outro para que ponha funcionar. E a outra é com relação à orla. Uma orla bonita, uma orla que a gente vem brigando, né, Ronde? Bastante sobre a orla. E eu vejo que também tem já ação para que ela seja realmente concretizada e beneficiando não só aqueles moradores, e sim todo o nosso município. E o outro problema é um outro problema que não diz respeito a muita gente, mas é da nossa responsabilidade de brigar, que é a água. Estamos com um problema muito sério ainda com relação à água, mas podemos também criar um outro mecanismo. Eu digo porque eu contratei uma empresa para colocar uma estação d'água lá no espaço, em um clube no Lagomar, e está atendendo muito bem. Com poucos valores, a gente consegue tirar por dia ali 50 mil litros de água potável, pronta para... Se a CEDER não está resolvendo, por que a gente não dá as mãos e tenta fazer isso de uma forma paralela? O bairro que não tiver água, tenta colocar uma estação d'água, uma caixa d'água imensa e que dê para, ou em cada quadra, até que isso seja resolvido. O que não pode é a gente ficar mais 30 anos aguardando a água chegar no Lagomar ou nos bairros que aqui não tem. O que não pode é a gente pegar fazendo o que aconteceu no passado, que graças a Deus esse governo agora, nós não estamos usando o líquido precioso como forma de barganha de voto. Que todos nós aqui, isso é público notório, que aconteceu no passado do líquido precioso ser uma fonte de estelionato eleitoral. Então, dessa vez, a gente vê que nós temos responsabilidade, porque não estou vendo político nenhum entrar no Lagomar e dizer, nós vamos botar água. O argumento é que nós vamos brigar pela água. E alguns moradores não entendem isso, acham que a culpa é do vereador, a culpa é do prefeito. Não, a culpa é do Estado. Mas nós temos a corresponsabilidade e o poder de agir. Se o município tiver condições de colocar água nesses bairros, coloque água nesses bairros. Vamos tentar fazer da forma que eu coloquei na minha casa.
O presidente da Câmara, o vereador Alain Mansur, encerrou a sessão destacando os avanços do município e reafirmando a parceria com o Executivo. Ele garantiu que, assim como em 2025, o trabalho seguirá firme em 2026, com novas ações e projetos para beneficiar a população. Colegas vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, nesse período de recesso parlamentar, eu consegui andar mais um pouco, vereador Etiquinho, até para ver se aquilo que estava na minha cabeça, de fato, né, era verdade. E aí eu volto um pouquinho na nossa reeleição, né, nós tivemos algumas pessoas, né, que queriam votar no nosso mandato, achavam o prefeito Elbert uma pessoa sensacional, mas tinha medo. Falava que o prefeito não ia continuar o trabalho que ele fez na sua reeleição. Aí eu falei, vou tirar esse período agora, né, onde todos os vereadores trabalharam muito, eu acompanhei, nós não fomos diferentes. Lógico que tivemos nosso momento de descanso também com a família. Tomei até uma pancada aí, mas a pessoa só bater em mim igual fazer bolo. Quanto mais bate, mais eu cresço. Não tem problema não, isso faz parte. Então, eu cheguei a fazer algumas apostas, Tiquini. Eu falei, não, o prefeito Elbert Rezende vai continuar fazendo um ótimo trabalho. É uma pessoa humilde, pé no chão, tem feito muito por Macaé. Como essa Câmara também, tem trabalhado em conjunto. E aí, em alguns dias que eu pude refletir melhor, eu escrevi mais ou menos o que eu achava, porque eu andei bastante, né, e fiz um resumo, vou ler aqui. O prefeito Elbert tem promovido uma verdadeira revolução em Macaé, com os avanços significativos na segurança pública, no combate aos alagamentos, nas obras de urbanização dos bairros, na geração de emprego, em diversas outras áreas nas quais o município vem se destacando nacionalmente. Em todas essas conquistas, o prefeito fez questão de reconhecer a valorização e a participação da Câmara de Vereadores, que tem um papel fundamental nesse processo. É aqui no âmbito do nosso legislativo que muitos dos projetos são debatidos, aprimorados e ganham forma, contribuindo diretamente para Macaé, para que seja uma cidade que hoje tanto se destaca. Por isso, nesta fala, faço questão de parabenizar o prefeito Elbert Rezende e também os colegas vereadores desta legislatura e das legislaturas passadas, que ajudaram a construir esse momento tão positivo na nossa cidade. Por que eu estou falando isso? Primeiro ponto, eu participei de uma audiência pública, de uma reunião no Jardim Franco, junto com a vereadora Liomar Queiroz, onde a empresa metropolitana estava fazendo uma sacanagem danada àqueles moradores. Meu irmão é morador de lá, Liomar é vereadora de lá, mas não é porque eles são moradores, não, moradores de lá, não. É porque foram prometidos vários cronogramas de entrega, não foram feitos, e ali eu fiz uma fala muito firme disso, falei que eles tinham que tomar vergonha na cara, e parece que tomaram, porque parece que já tem 5 ruas asfaltadas, estão começando a cumprir o cronograma. Essa casa, todos os vereadores trabalham em conjunto, por isso que a cidade está indo da maneira que estão indo, mas falar para a empresa que nós continuamos de olho, que nós não vamos parar, não. Inclusive, quando eu sair daqui hoje, eu vou dar uma passadinha lá, para ver se é só essas 5 ruas, eu vou dar uma parada, para dizer assim, não, começamos a fazer e vai enrolar de novo. Não, estamos de olho, faço o trabalho de vocês. Cobrar da Secretaria de Obras, né, porque parece que na semana que vem já vai sair a publicação da licitação da praça Mirante dos Navegantes na Barra, uma praça onde eu atuo muito ali na Barra de Macaé, Liomar, onde Macaé, Paulista, e pancada não falta, mas a gente está aqui para receber críticas e para trabalhar em cima das críticas e fazer o melhor para a sociedade. Falar também da parte oncológica, que foi uma parte muito falada aqui. Eu entrei com indicação e tenho conversado com o prefeito Elbert Rezende de fazer o hospital oncológico na cidade de Macaé. Nós temos aqui, eu acho, né, doutora Maiara? Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Nós temos aqui a quimioterapia, mas não temos uma rádio ainda. Nós avançamos bastante, né, na questão, mas parece também que tem que ter autorização, acho que é da Unacom, é isso mesmo? Para fazer, parece que São João Batista tem, né, mas aí a prefeitura não tem essa autorização. Parece que São João Batista comprou até um terreno, pelo que eu me informei, mas a gente está
alinhando com o prefeito. Eu vou tentar marcar uma reunião na volta de viagem com todos os vereadores, né, com a Comissão de Saúde, onde a presidente, a vereadora Mayara Rezende, faz um grande trabalho com os outros da comissão, porque é fundamental. A tia da minha esposa, né, da esposa do Rondes, também está passando pelo momento difícil, que é o câncer. Eu acho que é a doença do século. Acho que um amigo nosso em comum está no São João Batista, está sendo bem atendido. De 40 anos, o Wagninho. Ontem eu consegui falar com ele pelo telefone. Menino novo, cheio de vida, está passando pela essa enfermidade também. Então, nós temos que trabalhar, né, com a coisa pública e tentar, né, junto ao prefeito, que tem, né, abraçado todas as causas e é a vontade dele de fazer, sim, esse Hospital do Câncer. Nós trabalhamos bastante e avançamos bastante ano passado aqui na casa e conseguimos ainda devolver 5 milhões para a prefeitura, né, e a gente está alinhando com o prefeito esse dinheiro junto para ele aportar mais um dinheiro, talvez seja nesse sentido de fazer o hospital oncológico da cidade, que eu acho que nosso, mesmo tendo transporte, que passa por dificuldade, as pessoas passam mal no meio do caminho. E eu acho que é muito importante, Leandra, a gente ter esse hospital na cidade para fazer todo atendimento, não só daqui, não da região, do nosso município, não, mas de toda a região, também ajudar, porque a gente tem condições. O prefeito gostou da ideia, falou que já era uma ideia que ele tinha, que ele estava conversando com o São João Batista, mas que a gente consiga avançar com essa questão, que é uma questão, como eu disse, uma doença do século, e não é só o paciente que sofre, é a família que sofre, é o psicológico da pessoa que vai embora. Às vezes, no psicológico, é depressão, a pessoa nem aguenta fazer todo o tratamento. Então, eu queria deixar essa fala de parabenizar o prefeito Welber de Rezende, de parabenizar essa casa, que tem me apoiado em todos os sentidos, tem trabalhado bastante, e nunca esquecer que ninguém faz nada sozinho, é tudo no coletivo, e de quem passou pela essa casa e deixou sua marca também. Então, eu queria agradecer, muito obrigado a todos, e grande abraço. E antes de encerrar a sessão, quero deixar um convite especial para você. No dia 5 de março, a partir das 8h30 da manhã, no Museu do Legislativo, acontece o primeiro Fórum Requalifica o Centro. O evento é promovido pela Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e Cultural da região central. E olha, você pode acompanhar tudo de perto nas nossas redes sociais e vale lembrar, vai lá, curta, comente, compartilhe todas essas informações e aproveite esse evento que vai ser incrível. Até a próxima.